Olá, pessoal. No livro do Antônio Rodrigues, Os Gráficos em Radiestesia, na página 46 e na página 47, está aqui, nós temos a explicação do gráfico Kate, tá? Se pronuncia Kate. Esse gráfico, tá? Você tem o desenho dele aqui no livro. Na página 46 você tem toda a explicação do gráfico. Eu vou pegar os meus que eu tenho em PVC. Eu tenho dois gráficos Kate. Um que eu uso para mim mesmo e o outro eu uso para clientes, né? Quando eles me pedem um trabalho de limpeza do ambiente. Esse gráfico, conforme está explicado aqui na página 46, está escrito assim: as placas Kate funcionam como um eficientíssimo neutralizador de energias nocivas. Ele é um gráfico para usar no ambiente, tá? E é um gráfico que neutraliza energias nocivas. Ele é um gráfico, portanto, de limpeza, de harmonização de ambientes. Agora, nós temos que entender como é que esse gráfico funciona. Pelo livro, tá? O livro, ele é um livro de radiestesia clássica, de radiestesia técnica e fisicalista. Então, o Antônio Rodrigues vai pedir, por exemplo, para você usar um gráfico desse perto de equipamentos, como, por exemplo, celular, televisão, né, computador, equipamentos que emitem radiações nocivas. Eu não uso dessa maneira, tá? Porque, assim, não está comprovado cientificamente que o gráfico tem essa função. Na verdade, né, eu já li em alguns artigos, em alguns textos, que o gráfico não funciona dessa maneira. Ele não elimina, esses gráficos de radiestesia, eles não servem para eliminar essas energias físicas. Então, não elimina a radiação emitida por computador, por celular, por antenas de TV, nada disso. Tá? A atuação, Adalberto, não sigo uma linha fisicalista, uma linha técnico-científica, uma linha tecnicista, cientificista. Eu já disse em vídeos anteriores que eu entendo a radiestesia e a radiônica como uma forma de trabalho energético espiritual, inclusive magístico. Então, para mim, um gráfico como esse, ele vai atuar na energia espiritual do ambiente. Pode, inclusive, fortalecer a energia espiritual de quem está no ambiente. Então, para mim, ele é um gráfico de limpeza, ele faz a limpeza, mas é uma limpeza espiritual, da energia espiritual do ambiente, e até mesmo fortalecendo a energia espiritual de quem está dentro do ambiente, tá? E aí, a maneira de atuar com um gráfico, na minha opinião, na maneira como eu faço um testemunho. No testemunho, eu coloco o nome, por exemplo, eu posso colocar o meu nome. Como eu moro com mais pessoas, eu coloco o nome das pessoas que moram comigo. Ou eu posso colocar só o meu nome, não tem problema, porque aí eu viro a ponte energética de atuação, a ponte psiônica de atuação do gráfico. Então pode ser o nome só de quem está fazendo o gráfico, não precisa ser de todo mundo que mora na casa. Mas, por exemplo, eu moro só eu e mais uma pessoa, então eu coloco o meu nome, data de nascimento, o nome da outra pessoa, data de nascimento. Quer colocar o nome de todo mundo que mora na casa? Pode colocar, não tem problema. Então coloca o nome de todo mundo que mora na casa, mas o mais importante é colocar o endereço da casa, o endereço de onde você está morando. Você vai fazer isso no testemunho, de papel, tá? Então você vai colocar nome, data de nascimento, só nome e data de nascimento. E o endereço pode ser só o seu nome e a data de nascimento, porque é você que está fazendo o testemunho. Coloca o endereço da sua casa, né? Se quiser, pode pôr o nome e a data de nascimento das outras pessoas que moram na casa. Mas o importante é colocar o endereço completo, incluindo cidade e estado onde você mora. Não precisa pôr CEP,
só o nome da rua, cidade e o estado onde você mora. Fez isso, aí você vai pegar o testemunho e vai colocar em cima do gráfico. Melhor ainda, você vai fazer a potencialização do gráfico. Eu tenho um vídeo onde eu explico como fazer o testemunho. Então você vai limpar com desimpregnador e depois potencializar com gráfico decágono. São pelo menos 2 gráficos, desimpregnador e o decágono. Você vai medir o tempo no relógio radiestésico de quanto tempo esse testemunho precisa ser potencializado. Vamos supor que seja 30 minutos. Então, deixa 30 minutos no desimpregnador, 30 minutos no decágono. Tem que medir com a régua. Para algumas pessoas é menos do que 30 minutos, para outras é mais do que 30 minutos. Pode ser até coisa de 1 dia ou 2, tá? Mede na régua radiestésica. Quando o testemunho tiver potencializado e pronto, aí sim você vai colocar no gráfico Kate. E vai deixar, tá? Você pode, por quanto tempo tem que ficar o testemunho no gráfico? Você pode medir no relógio radiestésico ou simplesmente deixar o gráfico indefinidamente. Isso vai depender do seu fundamento, do fundamento que você segue. Eu, Adalberto, deixo indefinidamente. Por isso mesmo que eu tenho 2 gráficos, tá? Um eu uso para o cliente. Para o cliente você não vai poder deixar indefinidamente. Para o cliente, profissionalmente, para o cliente, você vai medir na régua radiestésica. A régua pode dar alguns minutos, horas ou dias. Então você vai deixar para o cliente de acordo com a régua radiestésica. Para você mesmo, você pode usar a régua radiestésica ou usar um fundamento em que você vai deixar indefinidamente, tá? O gráfico o tempo inteiro trabalhando para você. Se você deixa indefinidamente por muito tempo, de vez em quando você tem que pegar o testemunho, colocar de novo no desimpregnador, no decágono, para potencializar de novo o testemunho e colocar de volta, tá? De vez em quando tem que fazer isso. Siga a sua intuição ou faça a medição no relógio radiestésico. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores, tá? Isso está muito bem explicado na playlist do curso de radiestesia e radiônica. Vai lá no vídeo que eu ensino como fazer testemunho e tem o vídeo do relógio radiestésico. Isso já foi explicado. Então, quando você deixa um testemunho por tempo indefinido num gráfico, de vez em quando você tem que tirar, limpar, potencializar e pôr de volta, tá? Senão a energia dissipa. E aí o gráfico não vai realizar a função, tá? O momento em que você desimpregna e faz a potencialização do decágono é o momento em que você faz a projeção psiônica para ativar o gráfico. Se vocês olharem a origem do gráfico no livro, tá? Se vocês olharem a origem do gráfico no livro, eles explicam que são símbolos, né, utilizados pelos povos antigos da Ilha de Páscoa, tá? Então, tem aqui um elemento cultural, tá? É um símbolo cultural, tem vários símbolos aqui. E são símbolos que, na verdade, tentam combater espíritos negativos, energias negativas. Então, se vocês olharem, o fundamento original cultural desses símbolos, ele é espiritual. Então, o que se quer fazer aqui é uma limpeza, né, e um combate de energias negativas, espirituais. No livro, tá, o Antônio Rodrigues, como ele é um radiestesista técnico e fisicalista, ele faz uma interpretação, um entendimento físico, energético físico. Eu, Adalberto, acho que é uma limpeza de energias espirituais, que podem ter impacto no nosso mundo material, tá? Porque existe uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Essa conexão, ela é intermediada pela nossa energia psiônica. Isso tem um fundamento, inclusive, cabalístico. A nossa psique, a nossa mente, ela tem a capacidade de conectar o mundo material com o mundo espiritual. Então, para mim, tá, a limpeza energética que esse gráfico faz é no mundo espiritual e a nossa psique,
através do processo psiônico do testemunho e de todo o protocolo de se fazer gráficos radiônicos, ele vai materializar isso no nosso mundo concreto, no nosso mundo material. E aí vai fazer a limpeza e a proteção da nossa casa, tá? É só colocar o testemunho, o gráfico vai trabalhar. Ele vai fazer a limpeza, a purificação da sua casa. É simples assim, tá? Não é complexo. Existem outros gráficos que fazem limpeza de residência, limpeza de casas, de espaços da casa, tá? Esse aqui não é o único gráfico que faz isso. Existem outros, como por exemplo o escape. O gráfico escape também faz isso. Depois eu vou ter um vídeo que vai explicar isso. Esse gráfico já é bastante poderoso. E o escape, que é um gráfico que a gente ainda vai ver em outro vídeo, também é bastante poderoso. Mas existem limpezas de ambientes, limpezas energéticas e espirituais. Sempre que eu falar energético, é energia espiritual. Eu sempre estou falando de energia espiritual em todos os meus vídeos. Eu não estou falando de energia como fala o físico, o químico e o biólogo, tá? A energia que o físico, o químico e o biólogo tratam é outro conceito de energia. Eu sempre estou falando, em qualquer vídeo meu de radiestesia radiônica e mesas radiônicas, eu sempre estou falando de energia espiritual. Então, esse gráfico ele já é muito poderoso, mas se eu quiser fazer uma limpeza energética mais poderosa ainda, mais intensa, mais forte ainda, aí é o caso de ir para mesas radiônicas, tá? Aí é mesa radiônica que eu vou usar. Mas esse gráfico já é bastante poderoso. E eu posso combinar esse gráfico com outros gráficos. Eu posso usar ele junto com escape cabalístico? Posso. Posso usar ele com mesa radiônica? Posso. Até porque se eu uso mais gráficos e uso mesa radiônica, eu vou fazer uma limpeza energética mais forte ainda na minha casa, no meu ambiente, tá? Posso usar o gráfico para limpar uma empresa? Posso. Quando você faz o testemunho, você vai projetar a sua intenção, se é fazer uma limpeza na casa toda ou num cômodo específico. No livro do Antônio Rodrigues, ele sugere, por exemplo, usar o gráfico pendurando na parede ou pendurando num teto de um cômodo que você queira limpar. É uma forma de usar. Eu prefiro usar o testemunho, tá? O testemunho lexical no papelzinho, eu prefiro, projetando uma limpeza no ambiente todo, tá? Projetando uma limpeza e uma proteção no ambiente todo. Na minha experiência pessoal, eu usei esse gráfico durante o período mais intenso da pandemia, do Covid-19, tá? Então, né, pode ver que agora eu tô mostrando os dois gráficos para vocês, então ele está desmontado, né? Mas eu montei esse gráfico, ele ficou montado o tempo todo, né, praticamente todo o ano de 2020, o ano de 2021, ele ficou montado para garantir a minha proteção espiritual da casa durante o período mais intenso aí da pandemia do Covid-19, tá? E eu senti mesmo essa proteção. Coloquei o meu nome, o nome do meu companheiro que mora comigo, o endereço da casa, uma pedra para potencializar a proteção e de tempos em tempos eu ativava com um pêndulo ou então pegando o testemunho e de novo potencializando, limpando o testemunho para colocar de volta no gráfico. Então ele é um gráfico que eu sinto que ele funciona muito bem, tá? Ele traz uma proteção para casa. Inclusive vou daqui a pouco montar de novo o meu gráfico Kate. Se você quiser comprar esse gráfico, tá? Porque vira e mexe o pessoal me pergunta aonde comprar esses gráficos. Na playlist do curso de radiestesia radiônica aqui do canal já tem um vídeo, né, dando a sugestão de onde comprar os gráficos. Então vocês vão lá. Ou então eu vou deixar o link na parte de baixo do vídeo. Não precisa ir no meu WhatsApp e me perguntar aonde compra gráfico. Eu deixo o link na parte de baixo do vídeo e tem um vídeo aqui no canal
mostrando aonde eu compro os gráficos, tá? Quando eu comprei meus gráficos, eu comprei vários numa tacada só, eu preferi fazer um investimento que valeu muito a pena. Meus gráficos já estão comigo há quase 2 anos, estão novinhos. Aonde eu comprei, os gráficos são muito bons, tá? Aonde eu comprei. E o preço é acessível, vale a pena. Tô deixando o link na parte de baixo do vídeo e tem um vídeo aqui no canal, na playlist do curso, mostrando onde comprar o seu gráfico. E aí você pode comprar o seu gráfico Kate e fazer ele em casa, tá? Para sua proteção espiritual. Se você achar que só isso não foi suficiente, porque pode acontecer, tá? Com algumas pessoas o gráfico vai funcionar muito bem e a pessoa vai sentir uma proteção, uma limpeza e uma proteção do ambiente. Se você achar que não é suficiente, tem que usar mais gráficos, como por exemplo o escape cabalístico. E se mesmo assim ainda não for suficiente, os resultados forem parciais, entre em contato comigo e contrate uma mesa radiônica. Tem mesa radiônica apométrica que faz a limpeza do ambiente, faz limpeza de empresas. É muito bom, tá? Precisa fazer a limpeza, tá? Porque a limpeza ganha, ela garante uma proteção espiritual e até mesmo para você co-criar uma realidade de prosperidade e feliz, você primeiro precisa eliminar as energias negativas. Não dá para você co-criar uma realidade de prosperidade e felicidade estando rodeado de energias negativas. Não dá. Esse trabalho de limpeza, esse trabalho de combate de energias negativas e de harmonização é essencial para você abrir os seus caminhos de prosperidade, tá bom? Então vejam que é um gráfico importante, tá? E aqui você tem uma representação cultural muito forte de uma cultura magística da Ilha de Páscoa, tá? Vocês podem, se vocês comprarem esse livro, teve gente que disse que está um pouco difícil de achar o livro, né? Mas para quem conseguiu, tem a explicação. E vocês podem pesquisar sobre a Ilha de Páscoa no Google, na internet, tá? Então é isso, gente. A gente vai se falando. Na próxima aula vai ter mais gráficos novos do curso, ok? Nesse vídeo eu falei sobre o gráfico Kate. Meu nome é Adalberto Pessoa, eu sou oraculista e terapeuta magista aqui no canal Professor Adalberto Pessoa. Nos encontramos nos próximos vídeos. Um grande beijo, um grande abraço. E até os próximos vídeos, pessoal.